E se Alien Isolation fosse mais parecido com Aliens o Resgate e se passasse no mesmo universo de Star Wars? Você teria Alien Rogue Incursion. Pra deixar bem claro, esse jogo não tem nada a ver com Star Wars, mas em vários momentos ele me lembrou essa franquia, em momentos em cenas e em diálogos que eu acho que eram referências. De qualquer forma, esse é o mais novo jogo da franquia Alien e é o primeiro jogo da franquia a ser focado e feito especificamente para VR, que é aquela realidade aumentada. É bem mais focado em ação do que stealth. Mesmo assim, eu fiquei muito surpresa em perceber que esse jogo tem uma história muito detalhada, intrigante e que me deixou grudadinha até o final do jogo. Não só isso, mas a história foi criada por Alex White, que já escreveu livros da franquia Alien antes e demonstrou muito conhecimento por toda a lore de toda a história de Alien, muito respeito por tudo isso e também conhecimento, porque em muitos momentos eu me via pensando alguma coisa, então o que eu tava pensando era falado pelos personagens em cena. Alex conseguiu antecipar o que a gente ia pensar, ou quais dúvidas a gente ia ter e colocou isso dentro do próprio jogo. Zula e Dave são a melhor dupla da franquia e eu já amo muito eles. Esse vídeo aqui é pra você que jogou ou assistiu Rogue Incursion e quer entender melhor da história numa ordem cronológica, ou pra você que não assistiu, nem sabia que esse jogo existia, mas gosta muito de Alien e quer conhecer a mais nova história dessa franquia. Eu acho que todo fã de Alien tem que conhecer a história da Zula e do Davis porque é boa demais. Eu sou a Alien Lawson e infelizmente eu não posso confirmar se a história desse jogo é canônica no universo ou não. A Alex, a mente brilhante por trás dessa história muito boa, disse numa entrevista que é sim. Porém, aqui vai a parte complicada. Esse jogo é protagonizado por Zula Hendricks e essa é uma personagem já recorrente na franquia Alien. Ela apareceu pela primeira vez em quadrinhos junto com outra personagem muito conhecida, Amanda Ripley. Esses quadrinhos contam o que aconteceu com ela depois do jogo Alien Isolation. Olha a conexão dos jogos já começando. Até Alien Isolation 2, que já foi confirmado chegar e mostrar pra gente de fato o que aconteceu depois do final do primeiro jogo, tanto os quadrinhos quanto esse jogo Rogue Incursion vão ficar nesse limbo de pode ser canon e pode não ser. A gente sabe que a Disney não tem dó de enfiar a faca em um universo expandido e dizer, tá, isso aqui era canon ontem, mas agora não é mais. Então não dá pra esperar muito deles. Dito isso, não importa, porque essa história é muito boa de qualquer forma. Aviso, esse jogo aqui é uma parte 1 e a história só vai ser terminada na parte 2, ou seja, a gente só tem até agora metade da história. Por isso, sempre que aparecer isso aqui, é porque o que eu tô falando é minha teoria, a minha interpretação e visão das coisas. E quando não tiver isso daqui, então o que eu tô falando é fato que foi mostrado no jogo, beleza? Inesperadamente, o roteiro pra esse vídeo teve 18 páginas. Eu tive que assistir o jogo 2 vezes pra anotar tudo pra vocês. Dá só uma olhada aqui, ó, as anotações que eu fiz da primeira vez que eu assisti. Frente e verso, tá, gente? Assim, muita coisa. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo pra fazer isso valer a pena. Porque esse vídeo deu muito mais trabalho do que eu tava esperando. Eu só queria falar o quanto eu amei o jogo, mas eu resolvi contar a história pra vocês e é muita coisa. Mas é muita coisa boa, então vale a pena. O jogo se passa em 2146, 9 anos depois de Alien Isolation, e começa com a Zula, uma ex-fuzileira que saiu do exército por uma ferida irreversível na sua espinha, chegando no planeta LV-354, conhecido como Purdan, junto com seu parceiro Davis, que é um sintético independente que não é ligado ao Weyland-Yutani. A Zula comenta que ele conseguiu superar a sua própria programação para se tornar alguém do bem, e hoje ele atua sem programação de nenhuma empresa ajudando a Zula. O planeta em que eles estão antes era usado para minério, mas depois de exaurir todos os recursos, ele ficou majoritariamente abandonado. Ele continua pertencendo a Gemini Soluções Interplanetárias e hoje serve mais como uma fábrica de próteses para veteranos que perderam membros na guerra. O nome dessa empresa parece bem familiar para quem conhece o jogo Alien Isolation, né? Isso porque essa empresa tinha dedo lá na Sevastopol também. Bom, a Zula e o Davis foram até esse planeta porque eles receberam uma mensagem muito enigmática de Benjamin Carver, um antigo amigo da Zula, que sabe o que ela e a Amanda vêm fazendo nos últimos anos para acabar com os xenomorfos e expor empresas como a Weyland-Yutani pela sua ganância. Na mensagem, ele deu um chip para que ela conseguisse entrar no sistema da Gemini quando chegasse na estação, mas não disse mais nada, porque toda a comunicação que acontecia ali dentro era monitorada. Ele diz que sabe que tá pedindo demais, ela tá se arriscando muito indo até lá, mas que ele não pode confiar em mais ninguém pra fazer a coisa certa mesmo que seja muito difícil, porque ela já fez isso antes, já se arriscou pra fazer a coisa certa e agora era a vez dele. O objetivo era expor tudo que a Gemini e a BG Swift estavam fazendo naquele planeta. Calma que eu já vou explicar esse nome. Apesar da mensagem super enigmática, a Zula vai até lá pra ajudar ele, porque uma vez ele salvou a vida dela em batalha, por isso ela confia nele. O jogo começa com a Zula e o Davis chegando em Purdan. Eles tentam contato com a base, mas ninguém responde
responde. É então que, do nada, a nave deles é bombardeada e cai. A queda danifica muito a nave e levaria pelo menos uma semana para recuperar ela. O Davis acredita que eles foram acertados por um sistema de defesa automático, então ninguém propositalmente atirou neles. A Zula deveria se encontrar com Ben assim que chegasse, e ele ia entregar para ela todas as informações que ela precisava para expor a empresa, mas quando eles chegam lá, não tem nenhum sinal, nem do Ben, nem de qualquer outro ser humano vivo. O Davis tenta fazer um escaneamento do planeta para tentar encontrar as pessoas, só que por causa das tempestades elétricas que acontecem por ali, é impossível de escanear, o que faz esse planeta ser perfeito para atividades ilícitas, já que nunca vão conseguir saber o quão grande é aquela estação e o que está escondendo dentro dela. Ao chegar, surpresa, o lugar está cheio de xenomorfos, ou como a Zula os chama, X-Rays, ou raios-x. Ao entrar na estação, a Zula conecta o seu próprio tablet dentro do computador e encontra algumas mensagens. O Ben tinha mandado uma mensagem para ela, ele sabia que talvez ele não conseguisse encontrar ela. Ele pede desculpas e diz que ela tem que decifrar aquela imagem e conseguir as informações sozinha. Nesse mesmo computador, ela acha uma outra mensagem, dessa vez que a Amanda Ripley mandou para ela. E ali a gente aprende um pouco mais sobre a Zula. Ela passou 15 dias na UTI depois de passar por 2 cirurgias na espinha que só foram parcialmente bem sucedidas. A sua médica disse que ela não estava liberada para ação e ela nunca mais ia conseguir voltar a trabalhar no exército. A Zula estava sendo investigada por roubo de dinheiro e deserção. Tanto ela quanto o Davis abandonaram os seus postos. A Amanda foi interrogada sobre a sua amiga e defendeu ela, dizendo que ela fez toda a terapia, mesmo com toda a dor que sentia, como ela foi ordenada a fazer, que ela seguia todas as regras. Zula Hendricks não é uma criminosa, é uma heroína. Depois da nave cair, o Davis tentou contatar a Amanda para pedir ajuda, mas as comunicações do planeta estavam bloqueadas. Então, a missão desse jogo é coletar o máximo de informações que eles conseguirem sobre aquela estação, liberar as comunicações para poder enviar essas informações, então consertar a nave e cair fora. Enquanto anda pela estação enorme, matando dezenas de xenomorfos, a Zula descobre muito do que aconteceu por lá. LV-354, ou Purdan, como é conhecido, é um planeta que serve só para trabalhar. Não tem lojas, bares, centros recreativos, nada. Só a estação da Gemini. Durante o dia faz um calor de 50 graus Celsius e durante a noite um frio de 12 graus negativos. Não bastasse esse clima horrível, o dia lá dura 27 horas e é tudo coberto de sal. É sal pra todo lado, montanhas de sal, é sal no chão, o vento traz sal. E também tem as tempestades elétricas, é claro. Em 2120, 2 anos antes do primeiro filme de Alien, a Gemini começou a terraformação nesse planeta. E até 2140, pelo menos, eles ainda faziam mineração por lá. Inclusive, nessa época, eles estavam fazendo marketing para atrair mais pessoas para trabalhar no planeta. Vocês já vão descobrir por quê, mas mais recentemente, a estação tava uma completa bagunça. Ninguém confiava em nada por causa do tanto de segredos que estava acontecendo por lá dentro. Não tinha nada para fazer fora do trabalho, as pessoas desistiam, questionavam, os líderes ficavam brigando entre si. Em algum momento, o planeta deixou de servir para mineração, possivelmente por eles terem exaurido todos os recursos que ele tinha, e começou a servir como uma fábrica para próteses, tanto para humanos que perderam partes do seu corpo, quanto para sintéticos. Tanto que um ano antes dos acontecimentos de Alien Isolation, em 2136, tem um reporte que mostra que dessa base em Purdan, eles enviaram várias partes robóticas para Sevastopol, muito possivelmente para criar os Joes trabalhadores. Mas a parte relevante desse planeta, da história do que acontece ali, começa mesmo em 2143, bem no comecinho do ano. Em janeiro, foi anunciado para todos os funcionários a chegada da doutora Amina Rabia, que seria chefe de projeto para a pesquisa avançada de bioengenharia chamada BG Swift. Ela tinha experiência com xenobiologia, ou seja, a biologia de alienígenas, e também com pesquisa de sintéticos. A estação passou por diversas reformas para poder suportar o projeto BG Swift, e também desde o começo era tudo secreto. 2 anos depois, em fevereiro de 2145, eles terminaram as modificações que fizeram na área médica, que não era tão segura quanto os laboratórios subterrâneos, mas tinha protocolos muito rígidos de acesso restrito. O MedPod, que é uma cama que faz uma cirurgia por si só, como é aquele que a gente viu em Prometheus, por exemplo, foi atualizado para fazer cirurgia para remover corpos estranhos dentro das pessoas. Em outras palavras, para tirar o chestbuster do peito das pessoas infectadas pelos facehuggers. Também adicionaram uma porta secreta aos laboratórios subterrâneos para que a doutora pudesse entrar discretamente. O objetivo dessa área médica era servir como uma sala de exposição a possíveis investidores. Como dá pra ver no final do jogo, quando a Zula vai entrar nessa parte, tem vários vidros com facehuggers meio que dormindo em estases. Parece até decorativo, que é justamente para esses investidores poderem ver. Outra coisa é que a cirurgia, a máquina onde fica a cirurgia para tirar o facehugger, pode ser assistida
pelo mesmo motivo. Existia uma androide, a Ellen, que servia como uma chefe de todos os outros sintéticos. Ela tinha acesso irrestrito a tudo, ela podia andar por todas as áreas, mas sempre que ela ia para uma área restrita, logo depois apagavam toda a memória dela. Em abril de 2145, um dos funcionários mandou um e-mail reclamando que, do nada, ele começou a receber um monte de ordem de trabalho do BG Swift, sendo que ele nem trabalha lá. E a única resposta que ele recebeu foi uma pito que ele levou falando que toda a comunicação envolvendo o BG Swift é completamente confidencial e se vazar alguma coisa ele tem que reportar imediatamente. 4 meses depois, um oficial de segurança morreu em um acidente. Sem querer querendo, ele levou um monte de tiro enquanto fazia uma varredura de segurança pelo perímetro. Um tiro até pode ser acidental, com algumas ressalvas, é claro. Agora, um monte deles, alguém queria muito esse cara morto. Será que ele ameaçou contar o que eles estavam fazendo por lá? Essa estação não tem nada a ver com a Weyland-Yutani. Ela é totalmente manejada pela Gemini Soluções Interplanetárias. Porém, tem uma coisa que acontece nessa história que prova que toda instituição privada no universo de Alien não presta. O Ben Carver, o amigo da Zula, precisava de tratamento médico e recebeu como resposta: lamentamos muito, mas o seu plano de saúde não cobre pressão alta. Já tentou usar métodos holísticos? Muitos veteranos têm encontrado muitas boas soluções com yoga. Agora vamos relembrar uma coisa que eu falei pra vocês antes sobre esse planeta. É tudo coberto de sal. É sal pra todo lado. Montanhas de sal, é sal no chão, o vento traz sal. E o plano de saúde não cobre problemas de pressão alta? Eu cheguei até a rir quando eu vi isso pela primeira vez, de tão absurdo que é. Um mês depois, em outubro de 2145, eles receberam uma entrega vinda direto do arsenal da Gemini. E essa entrega continha 12 rifles de pulso, 5 lança-chamas, 1000 cartuchos de alto calibre e 20 granadas. Eunice, que é a funcionária que mais é mencionada através de todo o jogo, porque a Zula rouba a identidade dela para poder ter acesso a toda a estação, fica confusa do porquê uma estação de mineração precisa de tantas armas. Ela questiona se a entrega foi feita de maneira errada, para algum outro lugar, ou se então tem algum novo protocolo de segurança que ela não estava sabendo. E ela realmente mal sabia, hein, gente? Aqui já vale a pena parar um pouco para analisar. Em 2143, quando eles trouxeram a doutora Rábia pela primeira vez, eles já estavam fazendo pesquisa com os aliens. Essa é a única área que ela atua, então já estava acontecendo. Mas só 2 anos depois que eles foram fazer aquela reforma na área médica para fazer a cirurgia e tirar o alien do peito das pessoas. Então se passaram mais 8 meses até que eles conseguissem um armamento de peso. É de se imaginar então que no começo, pelo menos, a pesquisa da doutora tenha sido mais teórica. Eles passaram 2 anos reformando todo o lugar. Até porque criar 7 andares subterrâneos do nada não deve ter sido tão rápido. Passaram esse tempo todo preparando tudo para quando os aliens de fato chegassem. Se esse for o caso, foram 2 anos de preparo para então a pesquisa real só durar 1 ano antes de ser tudo perdido e destruído num caos. Eles nunca aprendem, né? Em janeiro de 2146, ano em que o jogo se passa, a Eunice avisa que uma unidade de contenção biológica está sendo transportada dentro da estação, de alguma outra área, para ir para a estação de retenção de amostras vivas. Havia um ser vivo muito grande no container. Ela avisa que eles seguiram as regras e o novo protocolo exigia que fizessem a inspeção só do lado de fora. Nenhum funcionário que não trabalhasse na BG Swift sabia o que tinha lá dentro. Ellen, a robô, faz a entrega final e a memória dela é apagada depois. No jogo, quando a Zula entra nesses containers, dentro deles tem 6 vidros contendo facehuggers em estasis. É possível que alguns desses containers também tivessem xenomorfos adultos já. Essa coisa toda do BG Swift ser secreto é extremamente importante para entender em que pé estavam as coisas na estação pouco antes de tudo ir pro beleléu. O exemplo perfeito é a própria Eunice. Ela trabalhava na parte de cima, no negócio de fachada das próteses, mas a sua esposa trabalhava no BG Swift. Em um áudio, Eunice conta que chegou num ponto que quando ela ia para casa depois do trabalho, a sua esposa nem conseguia olhar nos olhos dela. E isso é muito relevante porque vai mostrando pra gente o começo da culpa que a Susan, que é a esposa dela, sentia. Meses depois, essa mesma Susan vai ser a dedo duro que vai denunciar o que tá acontecendo lá. Em fevereiro daquele ano, muitas pessoas estavam completamente irritadas e frustradas com a maneira como tudo estava acontecendo na estação, como tudo era secreto, e estavam sendo insubordinadas, fazendo comentários negativos sobre seus líderes. Isso porque o orçamento que era enviado para essa estação estava quase todo sendo relocado para o projeto BG Swift, o que gerou muitas cortes de orçamento
momento que fizeram muitas pessoas serem demitidas. Um outro momento que deixa muito claro a desumanização dos funcionários por parte da empresa é quando uma mulher que tinha acabado de perder o marido recebe um e-mail que diz assim, basicamente: lamentamos muito pela sua perda lastimável, mas como nós demitimos pelo menos metade dos funcionários, não tem como te dar uma folga, você vai ter que trabalhar mesmo, mas toma aqui o telefone de um terapeuta pra você conversar. A viúva ainda foi legal, ela não reclamou de não ter uma folga pra poder ficar chorando em casa, ela realmente queria ir atrás da terapia pra procurar ajuda, e ela só perguntou de volta quais eram as qualificações desse terapeuta, porque ela conhece ele, e ele é um médico pesquisador, ou seja, ele nem atua como médico. E a resposta da empresa: ah, mas todo médico estuda isso quando tá fazendo a faculdade, ele não atua, ele não se especializou nessa área, mas eu tenho certeza que ele vai ser ótimo. Que vontade de estrangular a desgraçada dessa mulher que mandou esse e-mail. E ainda tem gente que jura que não vê a crítica ao capitalismo que a franquia Alien faz. Literalmente uma empresa privada desumanizando os seus funcionários e tratando eles como máquinas de trabalho substituíveis. E pior, fazendo um funcionário passar essas ordens à frente, o que redireciona toda a raiva e frustração ao funcionário e não a empresa que desumaniza os dois. Agora, uma informação que foi dada nesse jogo que eu ainda não sei como interpretar e como ela pode ser útil aqui na história, só que tudo que foi colocado aqui é útil de alguma forma. Eles não gastaram um momento inteiro de você ler um texto para uma notícia que não vai ser relevante. Enfim, em março eles reportaram que foi encontrado um sintético vagando por uma área restrita que ele não tinha permissão de estar ali. Quando perguntaram por que ele estava naquela área, ele não soube responder porque ele não se lembrava. Investigaram e não encontraram nenhum indício de que ele tinha sido manualmente alterado ou de alguma alteração externa. Consideraram que foi só uma falha de memória e desativaram o robô. Mas eu acho que isso tem a ver com um hacker que nesse mesmo mês vai começar a atacar eles. Porque um dia depois desse incidente, isso não pode ser coincidência, um dia depois desse incidente, a gente vê uma outra mensagem se referindo a algo como desconhecido, falando que isso foi uma quebra de segurança e já estavam lidando com isso. Eu acho que isso, na verdade, era alguém, uma pessoa ou uma instituição que estava hackeando toda aquela indústria. Eles disseram que não conseguiram encontrar indícios de que o sintético tinha sido alterado, mas eu não consigo pensar em nenhum outro motivo para esse sintético aparecer por lá, além de alguém de fora hackeou ele e fez ele ir entrar nessas áreas restritas para descobrir o que estava acontecendo lá dentro, sabendo que ele poderia ser descartado depois. É nesse momento que fica muito claro que toda a comunicação, que só é feita através desses terminais dos computadores, é totalmente gravada e pode ser vista depois pelos chefes. Em junho, Ben Carver foi indicado a assumir o posto de chefe de segurança. Por ser um cara muito gente boa e do bem, ele inspira confiança nas pessoas. E eles queriam usar isso, essa tranquilidade que ele passa, para acalmar as pessoas que estavam cada vez mais se sentindo irritadas com todo o segredo da estação. O Ben aceitou a promoção porque ele estava com problemas financeiros e porque ele tinha uma filha fora do planeta que precisava da ajuda dele, a Dedia. Um mês depois, um sintético foi encontrado com marcas enormes de garras nele. O funcionário não sabia explicar como isso aconteceu porque ele não tinha acesso ao que acontecia no BD Swift. E isso aqui é interessante, hein? A gente sabe que os xenomorfos não atacam os sintéticos a não ser que eles ofereçam perigo, como foi em Aliens o Resgate, quando a rainha ataca e destrói o Bishop porque ele estava ajudando a Ripley. Para os aliens quererem atacar os androides, eu imagino que é porque eles estavam usando os sintéticos para tentar controlar os aliens. Eles se referem aos lugares em que os xenomorfos ficavam presos como canis, e é possível que eles tenham usado os sintéticos para controlar eles nesses lugares usando os lança-chamas. Isso é uma teoria minha, porque no jogo a gente não vê nenhum lança-chaminha. Passou um mês e deu ruim de novo, só que dessa vez bem pior. O Ben reportou que um mau funcionamento no sistema de som causou sons bizarros perto dos canis da BD Swift. Esse bug causou agitação entre as amostras vivas, resultando no escape de um deles do seu confinamento. Detalhes: o sistema emitiu esse som por 15 minutos, por acesso não autorizado ou falha no sistema. O barulho engatilhou o comportamento agressivo nas amostras. A amostra que escapou matou 2 pessoas antes de ser controlada, ou seja, destruída. Aqui a gente tem muita coisa para analisar. Essa foi, cronologicamente, a primeira ação 100% confirmada de ter sido feita pelo aquele hacker. Lembra que eu mencionei ele antes? Isso é porque eu sabia que ele ia começar a agir aqui, mas na minha opinião, a primeira vez que ele agiu foi hackeando aquele primeiro androide que ficou vagando pela área que não deveria ter vagado. Por algum motivo, essa pessoa ou instituição entrou nos sistemas e tá lá há meses só olhando tudo e agora queria especificamente agitar e irritar os xenomorfos. E conhecia eles o suficiente para saber que aquele som deixaria eles bravos. No jogo, o David, que é o sintético parceiro da Zula, diz que esse som que eles colocaram emite a mesma frequência do som de um Tyrion, seja lá o que isso for. É um barulho alto que parece a respiração sinistra de um ser muito gigante. We're in the endgame now.
Oh my god. What is that noise? Oh, I hate that. Eu tenho teoria sobre esse hacker, mas eu preciso dar algumas informações pra vocês antes, então espera um pouco aí. Ainda nesse mesmo mês, por causa dos bugs constantes dos sintéticos, foi instaurado um novo protocolo de que qualquer alteração aos sintéticos deve ser feita manualmente e só depois de ser aprovada. Nesse mesmo dia, Isaac Fry, que serve como o Waits desse jogo, que é o xerife de segurança que acha que é o dono da cidade, requisitou que a Ellen fosse atualizada com um novo protocolo, que focava mais em proteger o projeto e guardar o segredo dele do que com a segurança dos funcionários. A segurança dos funcionários deve continuar sendo uma consideração, mas não mais uma prioridade. O funcionário se recusou a fazer essa mudança porque ela não é nada segura e perguntou por que ele iria querer uma coisa dessas. Não recebeu resposta nenhuma. Alguns dias depois, os sintéticos começam a apresentar ainda mais problemas. Por isso, eles restringiram o acesso a áreas proibidas só para os sintéticos de patente maior, como a Ellen e outros. No dia 30 de setembro, Ben Carver enviou uma mensagem para Azula pedindo que ela fosse até lá para ajudar ele a expor os segredinhos sujos da Gemini. No mesmo dia, descobriram a mensagem que ele mandou para ela. A funcionária de segurança que percebeu essa comunicação entre os dois ficou super nervosa e perguntou para a doutora Rabi o que elas deveriam fazer. Essa doutora era meio que a chefe de tudo que estava acontecendo ali. A doutora, no entanto, estava tranquilaça, chamando a outra de paranoica. O que uma ex-fuzileira pode fazer? Entrar aqui e destruir tudo? Relaxa, nosso departamento de relações públicas pode cuidar disso. No dia seguinte, informações mais sensíveis e com alguns segredos ali sobre as pessoas começaram a ser retiradas do sistema deles, por causa da Azula ou por causa do hacker. Arquivos pessoais, coisas sobre o projeto, tudo que pudesse dar informações sobre a Gemini, os seus funcionários ou as suas subsidiárias. E instruindo os seus funcionários que mantivessem essas informações em mãos e que destruíssem imediatamente assim que fosse pedido. E é nesse mesmo dia, 1º de outubro de 2146, que a casa caiu. O Fry manda um recado pra todo mundo avisando que a estação entrou em código preto de quarentena. Todo mundo devia ir até as salas seguras e se trancar lá dentro. E todo mundo que trabalhasse pra segurança deveria reportar pra trabalhar. E ele termina o comunicado com: a sua vida depende disso. Os bichos tão soltos. E pode não ter sido sem querer. Em uma das comunicações dá a entender que os hackers abriram algumas portas, inclusive as portas que liberavam os xenomorfos. Não dá pra saber se era a intenção deles liberar os aliens ou não, se eles abriram alguma porta aleatória e sem querer querendo foi a dos aliens. Mas eu acho que foi intencional sim. 4 dias depois, uma pessoa cuja identidade a gente não conhece porque mandou mensagens secretas e o seu nome estava bloqueado, entrou em contato com uma pessoa de fora da estação, dizendo que a estação tinha caído e que a comida estava acabando e pedindo extração. Ele estava se escondendo ali naquela sala trancada com uma amostra. No chat, a pessoa que estava conversando com ele e que era quem ia comprar essa amostra dele diz: nós não estamos indo. Nós não temos mais interesse de competir com a Gemini nesse assunto. Boa sorte. Aqui a minha mente foi muito longe e criou uma teoria que pode ser um pouco louca. Eu acho que esse hacker não é uma pessoa só, não. Eu acho que é uma certa empresa por aí. Tá, gente? Eu acho que é o Weyland-Yutani. É impossível ter um jogo inteiro de Alien e a Weyland-Yutani não aparecer em nenhum momento, né? Pelo amor de Deus. Ó a minha teoria. Eles ficaram sabendo do que a Gemini estava fazendo. Hackearam o sistema deles para ter certeza e confirmar. Usaram os sintéticos e fizeram eles irem para as áreas proibidas para conseguir ver tudo acontecendo. Assim que eles tiveram certeza que, de fato, tinha uma pesquisa com xenomorfo acontecendo ali, eles começaram a coletar mais informações. Existem alguns áudios no jogo que não tem data, então fica difícil de saber quando encaixar nessa linha cronológica que a gente tá fazendo aqui. Então eu vou colocar eles todos agora. O primeiro é de uma ligação muito estranha. Natália Silvia atende uma ligação, só que do outro lado tem uma voz distorcida e muito sinistra que fica só repetindo o que ela tá falando. Ela acha que é um erro na comunicação e que tá dando um retorno na própria voz dela. Só que no final da ligação, ao invés de repetir o que ela fala, a voz diz o nome dela. É muito sinistro. Eu acho que essa pessoa no telefone era o hacker que tava gravando a voz dela pra poder usar depois. E sabe por quê? Porque depois, em outro áudio, a gente tem um personagem que recebe uma outra ligação. Dessa vez, uma voz toda distorcida e assustadora que diz que é o Fry, e tá chantageando esse cara pra conseguir informações. E a minha questão é, por que distorcer a sua voz se você vai literalmente dar o seu nome pra pessoa? Porque não era ele, era o hacker usando a voz dele. Só que de uma forma muito robótica. Pra mim, isso nem é teoria, é 100% oficial. Mas eu vou marcar como teoria, porque vai que a parte 2 prova que eu tô louca, né? Essa voz sinistra aparece em um outro áudio, dessa vez chantageando um life coach. Por causa do trabalho dele, muitas pessoas vinham até ele e contavam segredos e coisas pessoais. E a pessoa da voz queria saber essas informações. Agora vamos aos fatos. Alguém tá coletando informações pessoais sobre as pessoas para conseguir material de chantagem.
como? Provavelmente, quando o hacker invadiu o sistema, ele conseguiu ler as comunicações que as pessoas enviavam naqueles terminais. As informações que o hacker não consegue através dos terminais, ele chantageia as pessoas certas pra conseguir. Ah, e apesar da voz ser bem robótica, eu não acho que seja um sintético, porque ele fala palavras que a gente nunca viu sintéticos usarem, usa até gírias, a forma de falar é muito humana. Um dos áudios é muito interessante, porque se chama Whistleblower, ou seja, dedo duro, X9171. É nele que a gente descobre que a Susan, a esposa da Eunice, está sendo uma X9 e dedurando a BD Swift. Ela conversa com a voz sinistra e essa conversa só serve pra colocar 1 milhão de caraminholas na nossa cabeça. A Susan diz, eu nunca vi um deles chorar daquela forma. Ao que a voz responde, mesmo lobotomizados, eles ainda têm reflexos surpreendentes. Como é que é? Lobotomizados? Se prepara que essa nem é a parte mais chocante, tá? Parece que eles estão falando do Alien, certo? Pois não. Você disse que o que eles criaram era diferente. Repare que aqui criar é mais parir, ou dar à luz. No caso, tirar o alien dentro de uma pessoa. E a Susan corrige. Não exatamente. Foram os hospedeiros que nós modificamos. Pausa aqui mesmo. Eles estavam falando dos hospedeiros. Foram os hospedeiros que foram lobotomizados e modificados. A voz pergunta por que eles modificaram. E a Susan, muito abalada, diz, mesmo com a ausência de mente, o processo ainda é tão traumático pro hospedeiro que nós... Então ela para de falar e começa a chorar. E pede desculpas. Essa é a primeira vez que eu falo sobre isso em voz alta e dizer isso pra outra pessoa me faz sentir um monstro. Eu não tenho o direito de me sentir mal. Não tem mesmo, você tava ajudando a Gemini a usar pessoas como hospedeiro pro alien. A voz responde, você tá fazendo a coisa certa contando pra alguém. Ao que ela responde, porque nós vamos parar tudo isso. E a voz... absolutamente. Mas é aqui que a coisa fica um pouco complicada, meus amigos. Dava pra Gemini usar animais como hospedeiros pros alienígenas. É bem plausível, né? Porque a gente sabe que ele só precisa de um ser orgânico vivo. Não precisa ser um humano, pode ser um cachorro, pode ser um monte de coisa. Porém, o Medpod, que foi lá modificado pra tirar o alien das pessoas, claramente foi feito pra usar com humanos. E isso me faz pensar demais em como é que eles faziam isso. Em toda a comunicação que a gente encontra ao longo do jogo, que assumidamente não tá completa, porque eles tiveram algumas horas ali pra apagar mensagens mais sensíveis e com informações confidenciais, em nenhum momento alguém fica mencionando que tem pessoas desaparecendo por ali. Então como é que eles têm hospedeiros? Será que nos containers, além de aliens, eles traziam pessoas? E outra coisa, o que eles querem dizer com ausência de mente e lobotomizados? Lá eles fabricavam partes mecânicas tanto para pessoas quanto para sintéticos. E tem uma mensagem, na verdade 2 mensagens inteiras, totalmente dedicadas a contar pra gente que eles estavam desenvolvendo um coração artificial que não seria rejeitado pelas pessoas que faziam transplante. E isso não pode ser gratuito, né? Deixar essa informação tão clara pra gente tem que ter algum motivo. A minha teoria é meio louca, mas lidem comigo. Segura minha mão aqui. E se eles usassem pessoas que estavam em estado vegetativo, ou seja, com morte cerebral, então sem mente, e as mantivessem vivas com máquinas ou com um coração artificial pra usar elas como cobaia? Parece muita loucura, mas é a única coisa que eu consegui pensar com todas as informações que a gente tem. A Susan disse que mesmo sem mente, o processo ainda era muito traumático pros hospedeiros. Por isso, eles fizeram alguma outra alteração, modificação neles. Mas ela não disse que modificação era essa. Aí a gente cai em como eles tinham essas pessoas, se traziam de fora. E isso a gente só vai descobrir na parte 2. Voltando aos fatos. 5 dias depois do hacker se recusar a comprar a amostra do cara que ia vender pra ele, a Amanda Ripley mandou pra Zula aquela mensagem que eu li no começo do vídeo. Inclusive, eu acho que o jogo se passa nessa data, no dia 10 de outubro de 2146. Não dá pra ter certeza, pode ser 1 ou 2 dias depois, mas eu acho que é no dia 10. Agora chegamos ao que aconteceu depois que a Zula e o Davis chegaram na estação. A Zula foi coletando toda essa informação junto com seu fiel escudeiro Davis, que é o sintético mais maneiro da história dessa franquia. Simplesmente catou uma shotgun e saiu por aí dando bala em todo o xenomorfo que achava pela frente. Yeah! Yes! Dude, yes! Infelizmente, o Davis foi atacado por um xenomorfo e ficou muito ferido, e sozinha, a Zula não deu conta das dezenas de aliens que vieram até ela e acabou sendo levada pro ninho, onde nós temos uma das melhores cenas de ninho da franquia toda, na minha opinião. Dá pra sentir o desespero, a impotência que é tá presa ali, sem ter como se soltar, e ver o ovo alienígena se abrir bem na sua frente, o facehugger vindo devagarzinho, parece que pra torturar ainda mais, então... Sucker. No! No! Davis!
O Davis foi atrás dela pra resgatá-la, mas foi destroçado pelos xenomorfos. Quando a Azula acorda, ela percebe que tá infectada, pega o maçarico e consegue se soltar. Então vem uma das partes mais legais e sinistras desse jogo. Ela consegue andar pelo ninho sem ser atacada por ninguém, porque eles já sabem que ela tá infectada. E deixa eu te falar, mesmo sabendo que ela não vai ser atacada, andar assim do ladinho deles é aterrorizante. O jogo ser em VR ajuda muito nessa imersão. A Azula recupera a cabeça do Davis e consegue transmitir a IA dele pro seu tablet. Então ele meio que continua vivo, só que sem um corpo. Os dois conseguem gravar uma mensagem pra Amanda, e na mensagem ela diz: Amanda, não tem jeito fácil de te contar isso. Eu encontrei exatamente o que eu tava procurando em Purdan. Infestação completa. Todos estão mortos. E logo esse número vai me incluir. Eu fui descuidada e acabei infectada. A Gemini é suja, assim como todas as corporações que tinham alguma mão em Sevastopol. Davis está te enviando tudo o que conseguimos descobrir aqui, mas está nas suas mãos agora. Eu quero que saiba que eu nunca desisti, que eu nunca parei de lutar. Mesmo depois do que aquelas coisas fizeram comigo, eu não abaixei minha cabeça nenhuma vez. Quando você ouvir essa mensagem, eu já vou ter escrito meu nome nesse planeta com a fumaça da explosão. Marque as minhas palavras, eu vou apagar esse lugar da face da galáxia. Obrigada, Amanda. Alguém tem que continuar lutando a boa luta. E, por favor, se certifique que Deja Carter saiba que o pai dela era um herói. Zula Hendricks desligando. O plano agora é outro. Com a mensagem gravada, eles precisam desbloquear as mensagens interplanetárias para conseguir enviar esse sinal para Amanda. Depois, vão usar a nave deles para destruir toda aquela estação. A Azula e o Davis conseguem abrir as comunicações para enviar o recado para Amanda, mas assim que foi aberto, já restauraram a configuração anterior de bloquear as chamadas. O Davis diz que eles chamaram a atenção de quem estava sabotando a estação. Depois eles descobrem que, na verdade, o sabotador deixou automatizado, que é para as comunicações ficarem fechadas. E se alguém abrir, é pra fechar imediatamente depois. Esse sabotador é uma terceira parte. A gente tem a Azula e o Davis, a gente tem a Gemini, e aí esse sabotador que não tá ligado com nenhum dos outros dois. E ele tá atraindo a atenção dos aliens pra cima da Azula e do Davis. Então, eles que sabotaram toda aquela estação e libertaram os alienígenas, mas eles também não querem que ninguém saiba do lado de fora o que tá acontecendo na estação. E é aqui que eu criei a minha teoria sobre esse sabotador, na verdade, ser a Weyland e o Tani. Eles querem a pesquisa da Gemini, sabotam pra que tudo seja destruído pelos próprios aliens. Usam os sintéticos para fazer o controle dos bichos que estão soltos, então vem coletar a pesquisa e as amostras que sobrarem. Mas eles não querem que a informação saia de lá. Eles podem ter conseguido essa informação da pessoa que queria vender a amostra para eles, mas decidiram que eles queriam muito mais do que só uma amostrinha. Os aliens não atacavam a Azula porque eles sabiam que ela estava infectada. Porém, assim que ela começou a atirar neles, o amor de família acabou e ela virou um alvo livre. Porém, os facehuggers continuam a atacar a Azula mesmo que ela já tenha um dentro de si. E isso não faz sentido nenhum. Até poderia ser um erro do jogo, mas o Davis aponta isso e os dois concordam que é muito estranho. Então, tem coisa aí. A Susan não chegou a dizer qual modificação que eles fizeram nos hospedeiros. E talvez isso tenha resultado em aliens diferentes. Será que é possível uma pessoa carregar mais de um chestbuster? Ou que tem agora duas espécies de aliens diferentes e uma não reconheça a outra? Por que diabos os facehuggers continuam indo pra cima dela? Aquele mesmo som de sirene que ficou tocando por 15 minutos antes de tudo desabar e que agitou os xenomorfos, lembra? Bom, aquele mesmo som começa a tocar de novo, atraindo os aliens pra cima da Azula. É estranho porque, ao mesmo tempo que parece que esse sabotador queria destruir toda aquela estação e libertar os aliens, seja lá por qual motivo, também parece que ele tá querendo atrapalhar a Azula. Porque foi ele que ligou esse alerta com esse som chamando os aliens pra cima dela. Ela mesmo se refere a ele como o inimigo do meu inimigo, mas ele não tá muito assim, tentando ajudar ela, né? O Davis e a Azula estavam prestes a destruir tudo quando a Ellen impede eles, graças a um update de última hora no seu sistema. Só que os updates tinham sido parados pela Gemini, você lembra? Então alguém propositalmente fez isso pra impedir eles de destruírem tudo. Quem fez o update fez com que a Ellen pudesse não só entender e mexer com o reator da nave, mas também a fazer cirurgias usando o MedPod. E isso é conveniente demais, porque essas eram as duas coisas exatas que eram necessárias para impedir que a Azula explodisse a estação e para salvar ela e tirar o alien de dentro dela. E aí, isso é uma ajuda ou não? Ao mesmo tempo que atrai o xenomorfo pra cima dela, agora garante que ela vai conseguir tirar o chestbuster de dentro do peito dela. Passa uma vibe de alguém que tá tentando ajudar a Azula a continuar a viver, mas não necessariamente quer que os segredos da Gemini sejam largados no mundo, na galáxia no caso. De novo, a Wei-Yu, talvez, eles podem usar a Azula pra ela destruir os xenomorfos e colocar eles sob controle, pra eles poderem só vir pegar as informações das amostras que querem ir e ir embora. A Ellen ajuda a Azula a tirar o alien de dentro dela, que sai morto, provavelmente por não ter tido tempo de se desenvolver como deveria, mas no meio da cirurgia, um alien gigante que parece uma rainha aparece e estraçalha a Ellen. O alien é pequeno demais pra ser uma rainha, mas é muito maior que o xenomorfo
xenomorfo comum. Muitos acreditam que se trata de um Praetorian, que é um xenomorfo que faz a guarda da rainha. Quando ele chega ali, o lockdown começa na área médica, só que toda a estação foi fechada manualmente. De novo, o nosso sabotador atrapalhando tudo. O novo alien aguenta muita bala, e ele nem corre, vai andando devagar, e minha Nossa Senhora da bicicleta sem rodinha. Eu assistindo essa cena, meu coração tava aqui, ó, na minha goela, cara. Eu tava muito nervosa. Ele andando devagarzinho até pra cima da Azula parece muito um vilão slasher. É assustador pra caramba. Depois de gastar uns 3 pentes de munição, ele finalmente morre e então vem a surpresa. No sistema de som surge uma voz. É pela primeira vez em todo o jogo a gente encontra um outro ser humano e é o Ben Carver. Ele e mais alguns sobreviventes conseguiram se esconder num laboratório subterrâneo no nível 6, sendo que oficialmente só existia um. Ele diz que a Azula não viu nem metade daquele lugar ainda e que tem mais de 100 outros funcionários em sono criogênico. E aqui eu fiquei doida, né? Como assim sono criogênico? Desde quando eles estão assim? E por quê? É claro que eles podem ser funcionários que depois que tudo começou, a loucura dos aliens começou, correram pra lá, se esconderam e se colocaram em sono criogênico pra salvar a própria vida. Mas e se eles estavam lá desde antes de tudo isso? Será que eles eram usados pra serem os hospedeiros? E é pra que eu acabei de pensar em outra coisa. Lembra que eu falei que em nenhuma comunicação tinha informação de pessoas desaparecidas? Realmente não tem. Mas sabe o que tem? Informações de que metade da equipe foi demitida. E se eles falaram que as pessoas foram demitidas, na verdade, para encobrir o desaparecimento delas? A única forma de sair do planeta é com o transporte oficial da Gemini. E seria muito fácil eles colocarem os funcionários ali, levarem eles para fora e depois trazerem de volta como se fosse uma carga de amostra viva sem que ninguém soubesse, é verdade. E isso é bem complicado, né? E é justamente o que eu tava pensando quando eu tava pensando em fazer esse vídeo aqui sobre esse jogo, que eu tô pensando muito sobre esse jogo nos últimos dias. Já faz mais de uma semana que eu assisti ele, é fantástico. Se você vai fazer um experimento que envolve pegar pessoas e usar elas como cobaias para experimentos horríveis, é uma coisa assustadora. Quem que você chama para sua equipe? Se você chamar uma pessoa de boa índole, por mais que ela acredite no que você está fazendo, no propósito, no bem maior, em algum momento isso vai pesar tanto nela que ela vai querer se confessar e contar para as pessoas, como o que a Susan fez. Então é melhor pegar uma pessoa de índole ruim. Mas nesse caso, se você não pode confiar nessa pessoa, a qualquer momento ela pode vender os seus segredos para fora. Difícil, né? Enfim, o Ben ajuda a Azula a entrar num elevador que ela não tinha acesso antes, que era acesso só pela voz dele. Então, ela desce para os andares subterrâneos. Mas quando a porta se abre, não é o Ben que tá esperando por ela lá. Ben? O sintético mais assustador de toda a franquia, todo zumbificado e com uma arma. Ah, e fazendo um som que parece um animal selvagem. Na primeira vez que eu assisti esse jogo e cheguei nessa parte, eu não sabia que era uma parte 1. Quando chegou ali, o jogo acabou, quebrou o meu coração, eu quase tive um ataque cardíaco, eu fiquei desolada. Agora, revendo o jogo, nada mudou, eu preciso de respostas. Eu não descrevi tudo que a Azula e o Davis faz, porque é basicamente entrar de sala em sala, pegar todas as informações que eu passei pra vocês e completar os objetivos. Eu trouxe as partes mais relevantes da história, mas eu preciso muito frisar pra vocês o quanto esses dois personagens são incríveis. O Davis é super parceiro e ele se culpa por ter ficado parado lá. Ele tava machucado pra caramba, mas por ter deixado a Azula sozinha e ela ter sido pega e infectada com o xenomorfo. Ela diz pra ele que vai carregar ele em algum computador antes de explodir a nave pra que ele não morra junto com ela. Ele não precisa morrer. E ele diz: eu já te deixei sozinha uma vez, não vou fazer isso novamente. Por favor, não me faça te abandonar. E eu fiquei o quê? Emocionadíssima, né? E isso é só uma das coisas incríveis que ele fala ao longo de todo, assim, o jogo. Eles dois são muito próximos, é muito fofinho a relação deles. Nunca na franquia a gente teve um sintético com tanta personalidade. Ele é sarcástico, brinca muito com a Azula, apesar de ter um vocabulário muito, assim, de todos os sintéticos que a gente conhece. Ele tem muito mais liberdade, dá pra sentir que ele não tá sendo preso por uma programação de uma empresa. Dá só uma olhada no que ele diz e na entonação de como ele diz, quando a Azula brinca com ele, dizendo que ela prefere os robôs zumbificados lá da estação, ao invés de robôs falantes como o Davis. Certainly have winning personalities. Yeah, right? No, I kinda like the ones that don't talk so much. Excuse me.
Eu já vi essa cena umas 20 vezes, sério, é boa demais. Se você entende inglês, eu recomendo muito que assista a gameplay do Wolf in the Air, que foi a que eu assisti todas as vezes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se não entende inglês, então procura alguma gameplay brasileira. Infelizmente, esse jogo não foi dublado, então você vai ficar ouvindo as vozes todas em inglês. Mas o texto na tela toda foi traduzido por um português muito bom, pelo que eu vi. É inconveniente porque você vai ter que ficar pausando um pouquinho pra ler, porque a ação tá acontecendo, não vai dar pra ficar, sabe, prestando muita atenção. Mas eu fiz dessa mesma forma. Eu assisti o jogo pausando toda hora pra ler e não atrapalhei nada a minha experiência. Se você é fã de Alien, eu recomendo muito que conheça e veja, experiencie a história da Zula e do Davis. É bom demais. Eu tô real apaixonadinha demais por esses dois. Eu sei que a Zula aparece pela primeira vez em quadrinhos com a Amanda. Eu ainda não li, mas eu vou e logo logo vai ter vídeo trazendo as histórias completas desses quadrinhos aqui pra vocês. Então se inscreve pra não perder. Por enquanto, se você quer saber mais sobre Alien Isolation, respira fundo e se prepara que logo logo no final de janeiro vai chegar aqui no canal o maior e mais completo documentário sobre Isolation do país tudinho pra vocês. Eu espero te ver na estreia desse vídeo maravilhoso, desse documentário maravilhoso, e eu te vejo lá.